E aí, hoje a gente vai entrar de cabeça numa história antiga, mas que é super poderosa. É uma história sobre perda, sobre lealdade e sobre como a esperança pode nascer nos momentos mais improváveis. Essa é a jornada de Ruth. O coração dessa história toda gira em torno de uma ideia muito forte. Pensa só, como é que uma única decisão, um simples juramento de lealdade, pode criar ondas que atravessam gerações? É isso que a gente vai descobrir. Ok, vamos começar do comecinho mesmo. Nossa história se inicia com uma família enfrentando uma crise daquelas. Um período de perda profunda que vai ser o palco para tudo o que acontece depois. A tragédia chega com tudo para essa família lá em Moabe. Primeiro o marido de Noemi, Elimeleque, morre. E aí 10 anos depois, o destino é ainda mais duro. Os 2 filhos dela também morrem. Imagina a cena. Noemi fica viúva e sem filhos numa terra estrangeira, só com as suas 2 noras moabitas. Quando chega a notícia de que a fome na terra natal dela, Judá, acabou, Noemi resolve voltar, mas ela insiste para que as noras, Orfa e Ruth, voltem para suas famílias. Na cabeça dela, ela não tinha mais nada para oferecer. O futuro para Noemi parecia um grande vazio. E essa frase, nossa, ela diz tudo sobre o estado de espírito dela. Chegando em Belém, ela rejeita o próprio nome, Noemi, que significa agradável, e pede para ser chamada de Mara, que significa amarga. Ela se sentia completamente abandonada, amaldiçoada pela vida. Só que é nesse momento, no fundo do poço, que acontece algo extraordinário. Enquanto Orfa se despede, Ruth se recusa a abandonar Noemi. Ela faz esse juramento que é de uma lealdade absurda. E o ponto-chave aqui é o seguinte: a decisão da Ruth vai muito além da família. É sobre abraçar um novo povo, uma nova fé, um novo destino, tudo por amor à sogra. Com a lealdade de Ruth selada, as 2 mulheres chegam a Belém bem no início da colheita. E é aqui que uma pequena atitude para sobreviver leva a um encontro que vai mudar tudo. Para conseguir o que comer, Ruth decide respigar. Isso era basicamente uma prática social prevista na lei da época, tipo uma rede de segurança para os mais vulneráveis, como viúvas e estrangeiros. Então ela vai para os campos para catar os restos da colheita. E aí, por uma coincidência incrível, ou talvez não seja coincidência, né? O campo em que Ruth entra pertence a um homem chamado Boaz. E ele não é só um cara rico e influente. Ele também é parente do falecido marido da Noemi. E aqui a gente vê que o Boaz vai muito, mas muito além do que a lei exigia. Ele não só deixa a Ruth respigar, ele a protege de verdade. Ele oferece segurança, água, comida e ainda dá uma instrução secreta para os seus homens deixarem mais grãos para ela. É um ato de bondade fora do comum. Para a gente ter uma ideia do tamanho do gesto dele, vamos colocar as coisas em perspectiva. Ruth era a pessoa mais vulnerável que se podia imaginar. Estrangeira, viúva, sem ninguém para defendê-la. Já o Boaz, por outro lado, estava no topo da sociedade. A gentileza dele com alguém numa posição tão frágil era algo muito significativo e, para a época, bem raro. Quando Ruth volta para casa com um monte de grãos e conta para Noemi sobre o Boaz, a Noemi vê ali um fio de esperança. E então ela bola um plano bem ousado e francamente arriscado para garantir um futuro para Ruth. Olha, esse plano pode parecer bem estranho para a gente hoje, mas ele era carregado de significado cultural. A eira era um lugar público de dia, mas à noite era um lugar bem vulnerável. O gesto de Ruth de descobrir os pés de Boaz era um ato de submissão e um pedido simbólico, quase um pedido de casamento. Era uma atitude de uma coragem imensa e com um risco gigante. No meio da noite, Boaz acorda e dá de cara com Ruth aos seus pés. E é aí que ela faz o seu apelo, de forma direta. Pedir para ele estender um manto sobre ela era, simbolicamente, pedir por proteção e por casamento, lembrando a ele do seu dever como parente remidor. Boaz fica super impressionado com a lealdade e a honra de Ruth. Mas, sempre tem um mais, né? Havia um obstáculo. Ele não era o parente mais próximo. Tinha outro homem com o direito de resgate, e a lei precisava ser seguida. A tensão da história sobe mais um pouco. E assim, a história caminha para sua resolução. O destino da família agora depende de costumes legais e da integridade pessoal de 2 homens. Para entender o que vai acontecer, a gente precisa sacar esse conceito crucial. O parente remidor tinha o dever de resgatar a propriedade e o nome de um parente que morreu. Isso significava comprar a terra da família e casar com a viúva para que a linhagem da família não acabasse.
Boaz leva o assunto para os portões da cidade, que era tipo o fórum da época. Ele apresenta a situação para o outro parente. No começo, o cara topa comprar a terra. Mas aí o Boaz joga real. Comprar a terra significava também casar com Ruth, a estrangeira. E aí o parente pula fora. Por quê? Porque isso podia prejudicar a herança dele. A motivação do cara era lucro, não honra. A de Boaz era exatamente o contrário. Ali, publicamente, na frente de testemunhas, o outro parente abre mão do seu direito. E para selar o acordo, ele tira a sandália e entrega para o Boaz. E isso era o equivalente a assinar um contrato com reconhecimento de firma. A partir daquele momento, Boaz tinha o direito legal de resgatar Noemi e Ruth. E o final é feliz. Boaz se casa com Ruth e eles têm um filho, Obed. O ciclo de vazio e amargura da Noemi finalmente se quebra. As mulheres da cidade celebram com ela, dizendo que Ruth, a nora, vale mais do que 7 filhos. Naquela cultura, isso era o maior elogio possível, um símbolo de perfeição e de plenitude. E aqui está o grande final, o legado de tudo isso. Aquele bebezinho, o Obed, se tornaria o avô do rei Davi, o maior rei da história de Israel. A lealdade de uma mulher estrangeira e a bondade de um homem honrado não só salvaram uma família, mas também abriram um caminho para a linhagem real de uma nação inteira. E assim, a história de Ruth nos deixa com essa pergunta poderosa para refletir. Ela mostra que atos de integridade, de lealdade, de bondade, mesmo em tempos difíceis e feitos por pessoas que parecem insignificantes, podem ter um impacto gigantesco que atravessa gerações. Obrigado por acompanhar esta análise.